Existem coisas que a gente prefere esquecer. Mas o passado tem um jeito cruel de nos lembrar do que mais dói. Durante anos guardei essa história dentro de mim. Mas agora sinto que chegou a hora de contar. Se uma única mulher ouvir isso e encontrar forças para mudar sua vida, então minha dor terá valido a pena. Meu nome é Dona Célia, tenho 76 anos e há muito tempo carrego uma história que nunca contei para ninguém. Na verdade, eu sempre quis acreditar que tudo ficou para trás, que a vida seguiu, que a menina que eu fui já não existe mais. Mas certas memórias insistem em voltar, como se quisessem me lembrar de quem eu sou e do que sobrevivi. Antes de começar, me conta de onde você está assistindo esse meu relato de vida. Aproveita e se inscreva no canal e curta o vídeo. Isso me deixa muito feliz. Eu nasci em 1949, em uma cidade pequena do interior de São Paulo. Nossa casa era simples, feita de madeira, com um quintal grande onde minha mãe plantava alface, couve e algumas ervas que ela usava para fazer chá. Cresci ali, brincando no terreiro de terra batida, correndo descalça, sem me preocupar com nada além do barulho do sino da igreja que anunciava a hora do almoço. Minha mãe, Dona Lourdes, era uma mulher forte, mas muito calada. Viúva, ela trabalhava o dia inteiro como costureira para nos sustentar. Eu não me lembro do meu pai. Ele morreu jovem, num acidente na estrada quando eu ainda era um bebê. Pelo menos era isso que minha mãe me contava. Para mim, não fazia falta. Eu e minha mãe éramos suficientes uma para a outra, até que ele apareceu. Eu tinha 8 anos quando minha mãe começou a falar sobre um homem que ela conheceu. No começo, não dei muita importância. Mas aos poucos percebi que ela falava dele com um jeito diferente. Às vezes ficava envergonhada, sorria sozinha, como se estivesse se sentindo jovem de novo. Seu Antônio é um homem muito direito, Célia. Ele pode nos ajudar muito, ela dizia. Eu não entendia exatamente do que ela falava, mas com o tempo percebi que ela estava se referindo a casamento. Mamãe estava feliz e eu queria acreditar que aquilo era uma coisa boa. Mas desde a primeira vez que o vi, senti um frio na barriga. Ele chegou em casa com um cheiro forte de cigarro e um chapéu surrado na cabeça. Era um homem alto, magro, de rosto sério. Seu aperto de mão foi seco, e quando ele olhou nos meus olhos pela primeira vez, senti um arrepio estranho, daqueles que fazem a gente querer fugir. Eu não sabia nada sobre ele, além do que minha mãe me contava, que era um homem trabalhador, que já tinha sido casado antes, que tinha vindo da cidade grande tentar a vida no interior. Mas eu sabia, instintivamente, que havia algo de errado. Nos primeiros dias, ele se mostrou prestativo, consertou a cerca do quintal, ajudou minha mãe a organizar a casa. Mas sempre me observava em silêncio. No começo, achei que fosse coisa da minha cabeça, mas logo percebi que aquilo não era normal. Com o passar dos meses, nossa casa mudou. Antes, minha mãe sempre ria das minhas brincadeiras. Mesmo cansada, sentava na beira da cama para me ouvir contar histórias inventadas. Agora, ela estava sempre tensa, ocupada, preocupada com cada detalhe da casa. Não deixa seus brinquedos espalhados, Célia. O Antônio não gosta de bagunça, ela dizia. Fala mais baixo, menina. Ele está descansando, ela repetia com frequência. Aos poucos, minha casa foi se tornando um lugar onde eu precisava pisar em ovos. Eu tinha que medir as palavras, observar o tom da minha voz, tomar cuidado até com a forma como eu andava pela sala. E então, vieram os primeiros sinais. No início eram apenas olhares. Depois, esbarrões, sem querer. Pequenos gestos que pareciam banais para qualquer pessoa que visse de fora, mas que me deixavam cada vez mais assustada. E o pior de tudo? Minha mãe via. Ela percebia, mas fingia que não acontecia nada. Eu não entendia por que ela se calava. Talvez porque, naquela época,
Uma mulher sozinha não tinha muitas escolhas. Talvez porque ela acreditava que era melhor suportar certas coisas do que viver sem um homem em casa. Uma vez tomei coragem e tentei contar para ela que me sentia desconfortável com algumas atitudes dele. Mas antes que eu dissesse qualquer coisa, ela segurou meu rosto e me olhou nos olhos com um olhar pesado. Não fala bobagem, minha filha. Ele é nosso único sustento. Você quer que a gente passe fome? Engoli as palavras. Depois desse dia, entendi que não adiantava falar, que eu estava sozinha. E foi ali que começou o pior período da minha vida. A pior dor não é aquela que a gente sente no corpo. É a dor do silêncio, do abandono, da certeza de que ninguém vai nos ajudar. É carregar um peso invisível, dia após dia, sem esperança de alívio. Mas naquela época, eu ainda era só uma menina. E meninas não têm voz. Depois daquela conversa com minha mãe, percebi que estava sozinha. Eu podia gritar, chorar, implorar. Nada mudaria. Ela já havia feito sua escolha. A partir daquele dia, minha casa deixou de ser um lar. Se antes eu sentia algum conforto ali, agora tudo o que eu via eram paredes que me cercavam e um teto que me aprisionava. Meu próprio corpo parecia não me pertencer mais. Eu queria acreditar que estava exagerando. Mas cada olhar que ele me lançava, cada momento em que minha mãe saía e ele ficava sozinho comigo, fazia meu coração bater forte. Não de alegria, mas de pavor. Minha rotina mudou drasticamente. Antes, eu podia brincar no quintal até o sol começar a se pôr. Agora eu evitava sair de casa, porque sabia que quando voltasse, ele estaria lá, sentado na cadeira de balanço, observando, esperando. Na escola, minhas amigas falavam sobre coisas bobas, sobre as bonecas que queriam ganhar, sobre os desenhos que assistiam na televisão de algum vizinho. Eu ficava calada. Parecia que vivíamos em mundos diferentes. Elas não precisavam carregar um segredo tão pesado. Comecei a dormir menos. Ficava acordada até tarde, ouvindo os passos dele pela casa, torcendo para que minha mãe ficasse sempre por perto. Mas muitas vezes ela ia dormir antes, deixando-me sozinha na sala com ele. Certa noite tentei trancar a porta do quarto. Meu coração batia forte. Eu sabia que ele percebia meu medo. Quando ouvi os passos se aproximando, segurei a respiração. Ele girou a maçaneta. Eu fechei os olhos. Nada aconteceu. Ele riu baixo do outro lado da porta. Um riso que me arrepiou dos pés à cabeça. Depois foi embora. Mas eu sabia que não seria para sempre. Era só uma questão de tempo. Minha mãe não era uma mulher burra. Ela sabia. No fundo, sabia. Mas fingia não ver. Ela se tornou outra pessoa. Sempre nervosa, sempre ansiosa. Passava mais tempo limpando a casa do que descansando. Vivia dizendo que precisava manter tudo em ordem para que ele não ficasse bravo. E eu também tinha que obedecer. Célia, não deixa ele irritado, viu? Não responde atravessado, menina. Não inventa história. Foi nesse momento que entendi que minha mãe tinha medo dele. Ela não queria enxergar o que estava acontecendo porque, se enxergasse, teria que fazer algo. E ela não sabia o que fazer. O silêncio dela me matava aos poucos. Eu precisava de alguém que dissesse: eu estou aqui, eu vou te proteger. Mas ninguém dizia. Nos anos 1950, ninguém falava sobre isso. Se uma mulher sofria dentro de casa, o que restava a ela era abaixar a cabeça e continuar vivendo. Se uma criança se sentia mal com alguma coisa, diziam que era imaginação. Eu pensei em contar para minha professora. Mas como eu diria isso? E se ela não acreditasse? E se contasse para minha mãe? As vizinhas sempre vinham em casa tomar café. Eu as ouvia dizendo que minha mãe tinha sorte por ter encontrado um homem que a ajudava. Sorte? Se eu falasse algo, será que iriam dizer que eu era ingrata? O medo me calava.
Uma vez ele segurou meu braço com força. Não tinha ninguém perto. Eu prendi a respiração e tentei não chorar. Quando finalmente me soltou, senti que a marca dos dedos dele ficou na minha pele. Minha mãe viu. E o que ela fez? Baixou os olhos e continuou mexendo a colher na panela como se nada tivesse acontecido. Foi naquele momento que meu coração se partiu de verdade. Ali, eu soube que, por mais que eu quisesse, ninguém viria me salvar. Se eu quisesse escapar daquele inferno, eu teria que fazer isso sozinha. Dizem que o amor de mãe é o mais forte que existe. Mas e quando esse amor não é suficiente para proteger? Quando a pessoa que mais deveria te defender escolhe o silêncio. Passei anos tentando entender, tentando perdoar. Mas algumas dores nunca desaparecem completamente. Quando eu era criança, costumava acreditar que minha mãe podia resolver qualquer coisa. Se eu caísse e machucasse o joelho, ela sabia exatamente como fazer a dor passar. Se eu sentisse medo do escuro, ela me abraçava até que eu dormisse. Mas, um dia, eu percebi que não podia mais contar com ela. Eu queria acreditar que minha mãe não enxergava o que estava acontecendo. Mas essa ilusão durou pouco. Comecei a perceber os pequenos sinais. Quando eu chegava perto dela, esperando encontrar segurança, ela desviava o olhar. Às vezes, depois de alguma atitude dele, eu ficava esperando, na esperança de que ela dissesse alguma coisa. Mas ela nunca dizia. Em certos momentos, seus olhos ficavam vermelhos, como se tivesse chorado em silêncio, como se sentisse culpa. Mas culpa não basta. Uma vez, quando eu estava na cozinha, ele se aproximou por trás e encostou a mão no meu ombro. Foi rápido, mas me fez gelar por dentro. Minha mãe viu. Ela estava lavando louça. Por um segundo pensei que finalmente ela fosse reagir. Mas tudo o que ela fez foi apertar os olhos, respirar fundo e continuar esfregando o prato como se aquilo não fosse nada. Foi nesse momento que entendi que minha dor não importava. Tentei, por várias vezes, dar algum sinal, pedir ajuda. Mas todas as vezes em que tentei falar alguma coisa, minha mãe cortava o assunto. Isso é coisa da sua cabeça, Célia. Não inventa história. Você deve ter entendido errado. Não, eu não tinha entendido errado. E ela sabia disso. Com o tempo, percebi que minha mãe também era prisioneira. Mas a prisão dela era diferente da minha. Ela tinha medo de viver sozinha. No Brasil daquela época, uma mulher sem marido era vista como um fardo. Uma mulher sozinha era desprezada, condenada a viver à margem. E minha mãe não queria isso para ela. Então, em vez de proteger a filha, ela escolheu manter o casamento. Escolheu fingir que tudo estava bem, que nada estava acontecendo. Talvez, no fundo, ela acreditasse que era melhor eu passar por aquilo do que as duas viverem na miséria. Mas não existe justificativa para a omissão de uma mãe. Uma noite acordei com um barulho na sala. Era ele andando pela casa. Minha mãe não estava lá. Eu sabia que ela tinha ido dormir cedo. Meu coração disparou. Fiquei completamente imóvel na cama, rezando para que ele não viesse até meu quarto. Foi quando ouvi a porta se abrir devagar. Meu corpo inteiro gelou. Fechei os olhos com força. Se eu ficasse parada, talvez ele fosse embora. Mas, de repente, um barulho ecoou pela casa. Minha mãe acendeu a luz. Eu nunca vou esquecer daquele momento. Eu, encolhida na cama, ele parado no meio do quarto, e minha mãe na porta, olhando para a cena. Foi a primeira vez que vi medo nos olhos dela. Por um momento eu pensei, ela vai fazer alguma coisa. Agora ela finalmente vai me defender. Mas não. Ela apenas baixou a cabeça e disse com a voz tremendo: Antônio, vem deitar. E ele saiu do meu quarto como se nada tivesse acontecido. Foi ali que eu entendi que minha mãe não só sabia, como escolhia ignorar. Depois disso, algo dentro de mim quebrou.
Se minha própria mãe não me protegia, ninguém mais protegeria. Se ela preferia fingir que nada acontecia, então eu também fingiria. Mas algo dentro de mim já tinha mudado. Eu não era mais a mesma menina. Eu passei a contar os dias. Não sabia para onde iria, nem como faria. Mas sabia que, uma hora ou outra, eu teria que fugir. Minha mãe me abandonou em silêncio, mas eu não deixaria que isso definisse minha vida para sempre. Tem um tipo de medo que a gente sente por um instante e depois passa. Mas tem outro tipo, aquele que gruda na gente, que faz o coração apertar cada vez que ouvimos um barulho diferente. Eu cresci aprendendo a conviver com ele. Até que um dia percebi que, se não fizesse algo, ele me engoliria para sempre. Depois da noite em que minha mãe escolheu fechar os olhos, algo dentro de mim se apagou. Eu já não esperava mais nada dela. Entendi que estava sozinha. E quando a gente entende isso, aprende a se proteger de outras formas. Se antes eu tentava manter a esperança, agora tudo o que eu queria era sobreviver. A partir daquele dia, minha casa virou-lhe um campo minado. Cada passo que eu dava precisava ser calculado. Eu sabia que a qualquer momento poderia ser pega de surpresa. Evitar ele se tornou minha missão diária. Se eu ouvia seus passos na casa, fingia que estava ocupada em outro cômodo. Se minha mãe saía e eu sabia que ficaria sozinha com ele, arrumava desculpas para ir até a vizinha. Qualquer coisa para evitar ficar vulnerável. Mas não era só a presença dele que me assombrava. Era o silêncio da minha mãe. Era olhar para ela e ver que ela sabia exatamente o que estava acontecendo e, mesmo assim, escolhia ignorar. Era ver que, mesmo quando meus olhos suplicavam por ajuda, tudo o que ela fazia era abaixar a cabeça. E isso me matava um pouco mais a cada dia. Se durante o dia eu conseguia me esconder, à noite eu não tinha para onde fugir. Eu dormia encolhida, com medo de qualquer barulho. Cada mínimo som me fazia prender a respiração. A porta do quarto nunca mais foi apenas uma porta. Ela se tornou um limite frágil entre o meu pavor e o perigo real. A cada noite, eu rezava. Pedia para que ele não viesse. Pedia para que minha mãe acordasse. Pedia, acima de tudo, para que Deus me tirasse daquela casa. Mas Deus não vinha. E eu sabia que se quisesse escapar, teria que encontrar uma saída sozinha. Eu tinha 12 anos quando tentei fugir pela primeira vez. Naquela noite, minha mãe havia saído para ajudar uma vizinha que estava doente. Eu fiquei sozinha com ele. Meu coração martelava no peito. Eu sabia que era questão de tempo até ele aparecer na porta do meu quarto. E foi o que aconteceu. Ouvi os passos, depois o rangido da madeira. Mas antes que ele pudesse abrir a porta, eu corri. Saí pela janela do quarto e corri descalça pelo quintal. Meu único pensamento era chegar até a casa da vizinha e pedir ajuda. Mas não cheguei. Ele me alcançou antes, me segurou pelo braço com força e me arrastou de volta. Naquela noite, entendi que não bastava apenas fugir. Eu precisava ter um plano. E mais do que isso, eu precisava ter coragem. Depois daquela tentativa fracassada, minha vida mudou ainda mais. Na escola, eu já não falava com ninguém. Antes, eu até tentava brincar, sorrir, fingir que minha vida era normal. Mas agora, eu não conseguia mais. Meus professores começaram a perceber que algo estava errado. Você anda muito quieta, Célia. Está tudo bem em casa? Eu sempre respondia que sim. Mas a verdade é que nada estava bem. E nunca mais estaria enquanto eu continuasse ali. Uma tarde cheguei da escola e encontrei minha mãe chorando na cozinha. Por um segundo, meu coração acelerou. Ela finalmente viu o que está acontecendo? Pensei. Mas não. Ela chorava porque descobriu que ele tinha outra mulher. A cena era quase cômica. Minha mãe desmoronando por um homem que destruiu nossa vida. Mas para mim, aquilo foi um sinal. Se até ela estava sofrendo agora,
Então não havia mais nada que me prendesse ali. Eu sabia que se quisesse ter um futuro, precisava encontrar minha própria saída. E foi naquele dia que comecei a planejar minha fuga de verdade. Tem momentos na vida em que a gente precisa escolher entre ficar e morrer por dentro ou ir embora e arriscar tudo. Eu não tinha mais nada a perder. Minha única opção era fugir. Mas fugir para onde? Como? E se me pegassem de novo? Essas perguntas me assombravam todas as noites, mas uma coisa eu já sabia. Eu não ia passar o resto da vida naquela casa. Eu não dormia mais. Passava as noites acordada, pensando em como sair daquela casa sem ser pega de novo. Minha primeira tentativa de fuga, aos 12 anos, tinha falhado miseravelmente. Depois daquele dia, ele ficou ainda mais atento. Minha mãe ficou ainda mais calada. E eu me sentia ainda mais sozinha. Mas mesmo assim, eu não desisti. Agora, com 15 anos, eu não era mais a mesma menina de antes. Eu tinha entendido que, se quisesse escapar, não bastava correr no meio da noite sem rumo. Eu precisava de um plano. Minha primeira preocupação era o dinheiro. Eu não tinha um centavo sequer. Não podia simplesmente sair e esperar que a bondade das pessoas me salvasse. Eu precisava garantir que, quando fugisse, teria pelo menos o mínimo para sobreviver até encontrar trabalho. Comecei a juntar moedas. Sempre que minha mãe ia na feira e deixava troco na mesa, eu pegava algumas. Quando ela me mandava comprar pão e sobrava um trocado, eu escondia. Cada moeda que eu pegava era um passo mais perto da minha liberdade. Outra coisa que eu precisava garantir era um lugar para onde ir. Eu não podia simplesmente sair correndo sem rumo, como da última vez. Eu precisava de um destino. Foi então que me lembrei de tia Benta, a irmã mais velha da minha mãe. Ela morava em outra cidade. E, quando eu era pequena, costumava passar uns dias lá durante as férias. Eu não a via há anos. Mas me lembrava que ela era diferente da minha mãe. Era uma mulher forte, que não levava desaforo para casa. Talvez, só talvez ela me ajudasse. Agora eu tinha um plano. Eu juntaria dinheiro, esperaria o momento certo e pegaria o primeiro ônibus que me levasse até a cidade de tia Benta. Mas faltava a parte mais difícil. O momento certo para fugir. Esperei durante meses. Sempre que achava que era a hora certa, algo me fazia recuar. Ele estava atento demais. Minha mãe ficava em casa, ou eu simplesmente travava de medo. Mas então, o destino fez sua parte. Certa noite ele chegou em casa mais bêbado do que o normal. Xingava minha mãe, jogava as coisas no chão, dizia que não aguentava mais aquela casa. Minha mãe chorava em silêncio, como sempre fazia. Eu me encolhi no canto da cozinha, torcendo para que ele nem se lembrasse da minha existência. Foi então que ele gritou: "Eu vou passar a noite fora!" Pegou a chave do carro e saiu batendo a porta. Eu soube, naquele momento, que essa era a minha chance. Esperei minha mãe ir para o quarto. Esperei o silêncio tomar conta da casa. Quando tive certeza de que ela estava dormindo, fui até a cozinha. Peguei o dinheiro que consegui esconder ao longo dos meses e enfiei no bolso do meu vestido. Meu coração batia tão forte que eu achei que ela fosse acordar só de ouvir o som da minha respiração. Fui até a porta da frente. O trinco sempre fazia barulho, então o abri com o máximo de cuidado. O ar frio da noite bateu no meu rosto. Eu estava livre, mas não podia comemorar ainda. Eu ainda precisava chegar até a rodoviária. Saí descalça, carregando apenas uma sacolinha com uma troca de roupa e o pouco dinheiro que tinha. A rodoviária ficava a mais de 1 hora de caminhada, mas eu não podia parar. Quanto mais rápido eu chegasse lá, menores seriam as chances de ele me encontrar. Andei pelas ruas vazias, olhando para trás a cada minuto, com medo de que ele surgisse a qualquer momento. Cada som me fazia gelar. O latido de um cachorro, um carro passando,
o vento balançando as árvores. Eu já não sabia mais o que era um medo real e o que era minha mente me pregando peças. Quando finalmente avistei a rodoviária, senti as pernas fraquejarem. Eu tinha conseguido. Mas ainda faltava a parte mais difícil: comprar a passagem e partir antes que alguém percebesse que eu não devia estar ali. Aproximei-me do guichê com as mãos tremendo. "Quero uma passagem para a cidade da minha tia", murmurei, tentando parecer calma. O atendente me olhou de cima a baixo, desconfiado. "Tá sozinha, menina?" "Meu pai já está lá. Ele pediu para eu ir na frente." Menti. Ele suspirou e me entregou a passagem. Segurei o papel com tanta força que meus dedos doeram. Era meu passe para a liberdade. Agora, era só esperar. Mas enquanto estava sentada no banco, olhando para os lados, um medo tomou conta de mim. E se ele viesse atrás de mim? E se minha mãe acordasse e desse falta de mim? E se... Meus pensamentos foram interrompidos pelo som do alto-falante. "Atenção! Passageiros do ônibus para..." Era meu ônibus. Levantei-me tão rápido que quase tropecei nos próprios pés. Subi os degraus com o coração acelerado e sentei na última poltrona, encolhendo-me no assento. As portas se fecharam. O motor roncou. Quando o ônibus começou a se mover, as lágrimas desceram pelo meu rosto sem que eu percebesse. Eu não sabia o que me esperava. Não sabia se minha tia me acolheria. Não sabia nada. Mas eu sabia de uma coisa: eu nunca mais voltaria para aquela casa. Eu achava que fugir significava liberdade. Mas a verdade é que a parte mais difícil ainda estava por vir. Quando o ônibus começou a se afastar da rodoviária, percebi que não tinha apenas deixado minha casa para trás. Eu tinha deixado tudo o que conhecia. Agora, eu estava sozinha no mundo. E isso me assustava mais do que qualquer outra coisa. As luzes da cidade iam ficando para trás enquanto o ônibus ganhava velocidade na estrada. Eu olhava pela janela, vendo as casas diminuírem no horizonte. E me perguntava se minha mãe já teria percebido minha ausência. Será que ela procuraria por mim? Ou será que, no fundo, ela já esperava por isso? Eu sempre achei que no momento em que escapasse daquela casa, sentiria alívio. Mas o que tomou conta de mim foi o medo. Pela primeira vez, eu estava sozinha de verdade. Não havia mais ninguém para me segurar se eu caísse. Ninguém para me proteger. Ou me trair. Eu sentia frio, mesmo estando com um casaquinho fino, que peguei antes de sair. Meu estômago doía de fome, mas eu não tinha coragem de gastar o pouco dinheiro que tinha. Cada centavo seria essencial até eu encontrar minha tia. Olhei ao redor do ônibus. Havia poucas pessoas viajando naquele horário. Uma senhora cochilava na poltrona da frente. Um homem de chapéu lia um jornal dobrado. E havia um rapaz que não parava de me encarar do outro lado do corredor. Baixei a cabeça tentando me fazer invisível. Eu já sabia que não podia confiar em ninguém. Conforme as horas passavam, comecei a pensar nas possibilidades. E se ele descobrisse que eu tinha fugido? E se ele fosse atrás de mim? Eu sabia que não tinha contado a ninguém sobre o meu plano. Mas e se minha mãe falasse? E se ele fizesse um escândalo? Será que a polícia poderia me procurar? Eu não sabia o que fazer se alguém subisse naquele ônibus perguntando por uma menina sozinha. O pensamento me deixou gelada. Olhei para a porta, tentando calcular se conseguiria sair correndo caso precisasse. Mas para onde eu iria? A rodovia estava escura e eu não fazia ideia de onde estávamos. Tudo o que podia fazer era continuar ali, torcendo para chegar logo ao meu destino. A certa altura, o rapaz que me observava se levantou e veio até minha poltrona. Meu coração disparou. "Você está indo para onde?" perguntou ele com um sorriso que não me agradou. Eu não respondi de imediato. Meu corpo ficou rígido. Ele se sentou ao meu lado sem ser convidado. "Tá fugindo de casa, né?"
Engoli em seco. Ele tinha percebido. Se eu admitisse, ele poderia contar para alguém. Mas se negasse, ele poderia continuar me incomodando. Meu pai tá me esperando na próxima cidade. Menti, tentando soar confiante. Ele sorriu como se soubesse que eu estava inventando aquilo. Sei, seu pai... Ele riu baixo e balançou a cabeça. Eu me encolhi ainda mais contra a janela, sentindo um medo que já conhecia bem. Mas, naquele instante, algo inesperado aconteceu. A senhora que cochilava na poltrona da frente se mexeu e olhou para mim. Tá tudo bem, minha filha? A voz dela foi firme, como se já soubesse a resposta. O rapaz olhou para ela e deu um sorriso forçado. Eu só tava conversando com a moça. Então pode voltar pro seu lugar, que ela não quer conversa. Ele hesitou por um instante, mas depois se levantou e voltou para o assento dele. A senhora olhou para mim por alguns segundos. Você tá viajando sozinha? Eu queria dizer que sim, que estava fugindo, que não sabia para onde ir. Mas meu instinto ainda gritava para eu não confiar em ninguém. Então, só balancei a cabeça em negação. Ela me olhou como se soubesse que eu estava mentindo, mas não insistiu. Apenas suspirou e voltou a fechar os olhos. Mas, por alguma razão, eu me senti um pouco mais segura. O ônibus continuou seu trajeto e eu tentei me acalmar. Fechei os olhos, mas não consegui dormir. Minha mente estava cansada, meu corpo exausto. Mas a adrenalina me mantinha acordada. Depois de algumas horas, ouvi o motorista anunciar a próxima parada. Fiquei atenta. Minha cidade-destino estava próxima e eu precisava descer no ponto certo. Mas o problema foi que, na confusão do medo e da ansiedade, cometi um erro. Desci no lugar errado. Assim que o ônibus partiu, percebi meu engano. O nome da cidade não era o mesmo que eu lembrava. E, naquele instante, um desespero tomou conta de mim. Eu estava perdida. Não sabia onde estava. Não tinha para onde ir. E agora, o pouco dinheiro que eu tinha poderia não ser suficiente para outra passagem. A sensação de pânico cresceu dentro de mim. Eu queria chorar. Mas eu já tinha aprendido que chorar não resolvia nada. Eu precisava encontrar um jeito de sair dali. Mas, sozinha e sem ninguém para me ajudar, o que eu poderia fazer? Fugir não é o fim dos problemas. É apenas o começo de um novo tipo de batalha. Eu pensava que, ao sair daquela casa, tudo ficaria mais fácil. Mas a vida gosta de nos testar. E eu aprendi da pior forma que estar livre não significa estar segura. Eu estava na cidade errada. O ônibus já tinha partido quando percebi meu erro. Meus olhos varreram a rodoviária em busca de alguma placa, alguma indicação de onde eu estava. Meu plano era ir para a casa da tia Benta. Mas agora eu sequer sabia onde estava. O medo voltou a tomar conta do meu corpo. O dinheiro que eu tinha era pouco. Será que dava para comprar outra passagem? Será que conseguiria encontrar um jeito de chegar ao meu destino antes que fosse tarde demais? Mas antes que eu pudesse tomar qualquer decisão, outra preocupação surgiu. Onde eu passaria a noite? Era tarde. A rodoviária estava quase vazia, exceto por algumas pessoas que pareciam tão perdidas quanto eu. Minhas pernas estavam cansadas, minha cabeça doía e meu estômago revirava de fome. Mas o medo era maior do que tudo isso. Eu sabia que não podia ficar ali por muito tempo. Era questão de tempo até que alguém começasse a fazer perguntas. Eu precisava de um plano. Olhei ao redor e vi um banco de madeira, um pouco afastado. Me sentei ali, abraçando meu próprio corpo, tentando parecer invisível. As horas passavam lentamente. O vento frio cortava minha pele e a fome só aumentava. A cada barulho que ouvia, meu coração disparava. Toda vez que um homem passava perto demais, eu prendia a respiração e olhava para baixo, torcendo para que ninguém reparasse em mim.
Era como se eu tivesse voltado àquele tempo dentro de casa, quando tentava ser invisível para não chamar atenção. Mas agora, eu estava do lado de fora. E o mundo lá fora não era mais seguro do que a casa que deixei para trás. Eu já estava quase dormindo sentada quando senti uma mão tocando meu ombro. Meu corpo inteiro enrijeceu. Virei o rosto devagar, o coração disparado. Era uma mulher idosa, de pele enrugada e olhos cansados. Usava um lenço na cabeça e segurava uma sacola de pano. "Tá sozinha, menina?" Eu não sabia o que responder. Parte de mim queria mentir, dizer que estava esperando alguém. Mas outra parte sabia que talvez aquela fosse minha única chance de ajuda. "Tô indo pra casa da minha tia", murmurei. Ela me olhou de cima a baixo e franziu a testa. "Sozinha a essa hora?" Eu não respondi. Ela suspirou e, sem perguntar mais nada, estendeu a sacola para mim. "Come." Dentro havia um pedaço de pão e um pouco de queijo. Meu estômago roncou na mesma hora. Peguei o pão com hesitação. "Pode comer, menina. Não vou te fazer mal." Meus olhos encheram de lágrimas. Depois de tanto tempo sentindo medo das pessoas, era difícil acreditar que alguém queria me ajudar sem pedir nada em troca. Mordi o pão com pressa, sentindo o gosto simples, mas que naquele momento parecia a melhor coisa do mundo. Dona Maria, era assim que ela se apresentou. Morava perto da rodoviária e trabalhava como faxineira em um hotel barato no centro da cidade. Depois de um tempo em silêncio, ela disse algo que me surpreendeu. "Se precisar de um canto para passar a noite, conheço um lugar seguro." Eu não sabia se podia confiar nela, mas sabia que não tinha escolha. Dona Maria me levou para um pequeno depósito nos fundos do hotel onde trabalhava. Não era nada além de um espaço apertado com algumas caixas e um colchão velho jogado no canto. "Pode dormir aqui hoje", disse ela. "Mas amanhã de manhã você tem que decidir para onde vai." Assenti, segurando as lágrimas. Assim que ela saiu, me sentei no colchão e olhei ao redor. Não era confortável. Não era um lar. Mas pela primeira vez desde que saí de casa, me senti protegida. Eu não sabia o que seria do meu futuro. Mas sabia que tinha dado um passo importante. Eu tinha conseguido fugir. E agora, tudo o que eu precisava era descobrir como recomeçar. Começar do zero não é fácil. Mas quando você passa a vida inteira com medo, qualquer pequena conquista se torna uma vitória gigantesca. Aquela foi a primeira vez que senti que, talvez, eu pudesse ter um futuro diferente. Naquela manhã, acordei antes do sol nascer. Meu corpo doía do colchão fino e do frio da noite anterior, mas eu estava viva. Passei alguns minutos olhando para o teto escuro, tentando absorver tudo o que tinha acontecido. Eu realmente tinha fugido. Não era mais um plano. Não era mais uma ideia. Era real. Mas agora vinha a parte mais difícil. Sobreviver sozinha. Minha maior preocupação ainda era ser encontrada. O tempo todo eu olhava para os lados com medo de ver o rosto dele surgindo no meio da multidão. Será que minha mãe tinha dado falta de mim? Será que ele estava me procurando? Eu não sabia. Mas só a ideia de voltar para aquela casa me fazia gelar por dentro. Se ele me encontrasse, eu sabia que nunca mais teria outra chance. Eu precisava arrumar um jeito de seguir em frente. Dona Maria apareceu no depósito pouco depois do amanhecer. Ela carregava um copo de café e um pedaço de bolo. "Come isso, menina. Você vai precisar de forças." Peguei a comida com gratidão, sentindo meu estômago roncar de fome. Enquanto eu comia, ela me olhava com um misto de curiosidade e preocupação. "Você precisa de trabalho, né?" Assenti rapidamente. Ela ficou em silêncio por um momento, como se calculasse algo em sua cabeça. "O hotel precisa de alguém para lavar pratos. É pouca coisa, mas paga o almoço e talvez uma moeda ou outra." Meus olhos brilharam. Era pouco. Mas para quem nunca teve nada,
Era o suficiente. Eu aceito! Respondi na mesma hora. O hotel não era luxuoso, muito pelo contrário. Era um daqueles lugares baratos, que hospedava viajantes de passagem e trabalhadores que não tinham para onde ir. O dono, seu Roberto, era um homem calado e prático. Quando Dona Maria explicou que eu precisava de trabalho, ele apenas me olhou de cima a baixo e deu de ombros. Pode começar agora. E assim, sem muito aviso, comecei minha primeira experiência de trabalho. Passei o dia inteiro na cozinha, lavando pratos, copos e panelas. Minhas mãos ficaram vermelhas da água quente e do sabão, mas eu não reclamava. A cada prato limpo, eu sentia uma pequena vitória. Pela primeira vez na vida, eu estava trabalhando para mim mesma. Não era para minha mãe. Não era para agradar ninguém. Era para mim. No fim do dia, seu Roberto me chamou no canto. Toma. Na palma da sua mão, havia 3 moedas. Não era muito. Mas para mim, foi como se estivesse segurando um tesouro. Abracei aquelas moedas contra o peito e agradeci. Amanhã, se quiser, pode voltar, ele disse, antes de sair. Saí da cozinha com um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Eu tinha sobrevivido mais um dia. Eu tinha um trabalho. Eu tinha esperança. Quando voltei para o depósito, Dona Maria me esperava sentada em um caixote. Ela sorriu ao ver meu rosto cansado, mas aliviado. Gostou de trabalhar? Assenti. Ela olhou para mim por um instante, como se estivesse pensando em algo importante. Você é forte, menina. Mais forte do que muita gente por aí. Aquelas palavras me atingiram de um jeito que eu não esperava. Eu nunca tinha me sentido forte. Sempre fui a menina assustada, a que tentava se esconder, a que vivia em silêncio. Mas, pela primeira vez, percebi que eu tinha feito algo que muitas pessoas nunca conseguiram. Eu escapei. Eu sobrevivi. E pela primeira vez em muito tempo, adormeci sem medo. Passei a vida toda esperando que alguém me salvasse, esperando que minha mãe me protegesse, esperando que alguém percebesse minha dor. Mas no final, entendi que a única pessoa que poderia mudar minha história era eu mesma. E eu mudei. Naquela manhã, acordei antes do sol nascer, como fazia desde que comecei a trabalhar no hotel. O colchão fino onde dormia no depósito não era confortável, mas era meu. Pela primeira vez, aquele pequeno espaço não parecia um esconderijo. Era minha nova vida. Ainda havia medo dentro de mim. Ainda olhava para os lados nas ruas. Ainda evitava certos olhares. Mas havia uma diferença. Agora eu tinha um propósito. Agora eu tinha um futuro. Os dias passaram e, aos poucos, as coisas começaram a melhorar. Eu continuava lavando pratos no hotel, mas comecei a aprender outras coisas. Dona Maria me ensinou a arrumar os quartos, dobrar os lençóis e até a lidar com os clientes. O dinheiro ainda era pouco, mas eu economizava cada centavo. Meu objetivo era um só: conseguir meu próprio lugar. Não queria depender de ninguém nunca mais. E a cada dia, sentia que esse sonho estava mais perto. Mas, por mais que eu estivesse reconstruindo minha vida, o medo não me deixava completamente. Toda vez que via um homem que se parecia com ele, meu corpo congelava. Toda vez que alguém perguntava sobre minha família, minha garganta se fechava. Eu não queria lembrar. Mas o passado sempre encontra um jeito de voltar. E ele voltou de uma forma que eu não esperava. Certa tarde, depois de um dia cansativo no hotel, Dona Maria me chamou. Tem algo para você. Ela segurava um envelope. Meu coração disparou ao reconhecer a caligrafia. Era da minha mãe. Minhas mãos tremiam enquanto eu abria a carta. Célia, minha filha, passei dias procurando alguma informação para saber de ti, amor. Não sei se um dia você vai me perdoar, mas eu precisava escrever. Depois que você fugiu, tudo desmoronou. Ele me culpou, me humilhou
e depois foi embora. Agora estou sozinha. Sei que errei. Sei que te abandonei quando mais precisava de mim. Mas queria que soubesse que sinto sua falta todos os dias. Espero que esteja bem. Sua mãe. Meus olhos encheram de lágrimas. Ela finalmente admitiu. Ela sabia. Sempre soube. Mas agora era tarde. A menina que ela abandonou não existia mais. Dona Maria percebeu minha expressão e se sentou ao meu lado. O que vai fazer? Respirei fundo, segurando a carta com força. Eu poderia escrever de volta. Poderia dizer tudo o que guardei dentro de mim por anos. Poderia jogar todo aquele peso para fora. Mas, naquele momento, entendi que não precisava mais disso. Não precisava de um pedido de desculpas. Não precisava de uma explicação. Minha mãe fez sua escolha no passado, e agora eu fazia a minha. Dobrando o papel lentamente, levantei-me e joguei a carta no lixo. Nada, respondi. Eu não precisava mais carregar aquela dor. O passado não definiria mais o meu futuro. Meses depois, com o dinheiro que juntei, consegui alugar um quartinho para mim. Pequeno, simples, mas meu. No dia em que entrei naquele espaço vazio, segurei as lágrimas. Eu consegui. Eu sobrevivi. E mais do que isso, eu me libertei. Nunca mais viveria com medo. Nunca mais esperaria que alguém me salvasse. Porque agora eu sabia. Eu sempre fui capaz de me salvar. Se você se emocionou com minha história, se inscreva no canal, ativa o sininho e curta o vídeo. Até mais, queridos e queridas.